Oportunidades e financiamentos. Parte 3. Simulação Monte Carlo. O que acontece quando a gente está analisando um potencial negócio baseado numa oportunidade? Certo? Quanto mais dados eu tiver desse negócio, quanto mais certeza eu tiver de determinada da viabilidade, na realidade, da viabilidade desse negócio, maior é a minha garantia ou talvez tranquilidade de investir naquele negócio. Outra coisa importante é que esses números são importantes para eu chegar, por exemplo, num investidor e mostrar para ele como que vai se dar o meu negócio, como forma de garantia para ele do sucesso desse negócio. Então, o que acontece? Além de todos os dados, pensando em questões financeiras, além de todos os dados que existem dentro do plano financeiro de um plano de negócios convencional, é interessante a gente conseguir criar cenários, tá? Então, quando a gente fala de cenários, a gente fala justamente de uma análise que envolvam variáveis distintas e faça uma relação tipo if-then. O que é o if-then? Se acontecer alguma coisa, então eu vou ter tal consequência. Né? Quando a gente consegue criar simulações, criar cenários desse tipo, a gente consegue dar uma maior consistência à nossa proposta. Vale ressaltar aqui que nem sempre essas simulações são simples de ser feitas. E para fazer essas simulações, eu tenho que ter a análise de mercado muito bem feita. Por quê? As simulações elas só vão ter validade se elas tiverem uma base muito sólida, certo? Se as informações que eu vou estar colocando para amparar, para iniciar o processo de simulação, elas forem fictícias ou forem só de feeling, né? Aquela coisa, aquele sentimento do empreendedor, essa simulação ela pode ser questionada a qualquer momento. Então, eu só consigo pensar em simulação, qualquer que seja, e em específico no caso da simulação Monte Carlo, eu só consigo pensar nisso depois que essa análise for muito bem feita. E aqui vale um parêntese de que na internet nós temos muitas informações fidedignas, de órgãos públicos, de instituições sólidas, tem muita pesquisa aí que a gente pode tomar como base para esse crescimento. Então, eu preciso ter essas informações para poder gerar um documento mais embasado, né, mais parrudo, e a partir desse documento a gente começar a pensar em simulações ou desenhos de cenários, ok? Mas vamos entender um pouquinho o que é a simulação Monte Carlo que a gente traz aqui, que é muito bem vista no mercado quando a gente fala de avaliação de oportunidades / negócios. Olhem comigo o conceito então. Então aqui a gente tem que a simulação Monte Carlo é simplesmente uma técnica de geração de números aleatórios para simular a realidade. Né? Então, esses números aleatórios são baseados justamente naqueles dados que a gente falou. É uma técnica matemática computadorizada, então nós temos softwares para tal, que visa efetuar análises quantitativas e auxiliar a tomada de decisão, geralmente associada à análise de risco. Então, o que acontece? Aquela relação do se, então, ele vai estar cruzando informações que são calcadas em risco e gerando os cenários, né? E se o meu público-alvo, né, ou acontecer alguma mudança no mercado, alguma mudança no nicho ou no segmento que eu estou trabalhando, certo? Se entrar um novo concorrente, como que fica o meu negócio? Como fica o resultado do meu negócio? Tudo isso é matemático. Então, ela traz uma visão muito interessante do ponto de vista de tomada de decisão, porque a gente precisa de tomada de decisão com base em tangibilidade, né? Mas vale a gente ressaltar aqui que existem muitos aspectos intangíveis que têm que ser considerados. Por que eu estou falando isso? Porque vamos imaginar que você fez um plano de negócios e você usou a simulação Monte Carlo. Você vai ter lá uma série de dados limitados a essa questão tangível, dados tangíveis. Mas você pode sim complementar isso dentro do documento com uma série de dados intangíveis, que muitas vezes já foram tangibilizados, certo? Então eu posso achar
na internet, em órgãos especializados, dados referentes a aspectos intangíveis que favorecem o seu negócio. Por que que a gente faz essa ressalva aqui? Porque tem muita intangibilidade como valor agregado dos nossos negócios. Tá? No momento que eu consigo pegar esses valores intangíveis e transformar eles em tangíveis, eu consigo voltar para a simulação Monte Carlo e criar uma lógica para o leitor que está analisando essa simulação. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha mais um pouquinho na última definição aqui. A simulação Monte Carlo fornece ao tomador de decisão uma gama de resultados. Isso daqui são os cenários. Uma gama de resultados e as probabilidades de ocorrência, olha lá, é extremamente matemático, desses resultados de acordo com a ação da decisão. Então, eu posso fazer uma análise Monte Carlo baseada em várias estratégias. Qual vai ser a minha estratégia de marketing, minha estratégia de exploração do mercado? Eu posso usar a estratégia A, a estratégia B e a estratégia C. Se eu usar a A, opa, desenhou um cenário. A B e a C. Eu posso cruzar as várias estratégias com os diferentes regiões geográficas, que eu vou ter resultados diferentes. Então, pode acontecer de você perceber, através da simulação Monte Carlo, que na região A é melhor utilizar a estratégia B. E assim você vai criando a sua estratégia e operacionalizando a sua organização também. Vamos dar uma olhadinha nas vantagens da simulação Monte Carlo, se já não estão claras para a gente, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Primeiro, o entendimento da probabilidade de resultados específicos. Então, a gente começa a entender isso, né? Entender realmente os resultados. A habilidade de ser preciso e testar as variáveis dentro do modelo. Outra, e aqui eu acho a mais importante, né? A vantagem de flexibilidade, de você pensar em alternativas. E a possibilidade de me dar tabelas resumidas e relatórios claros, porque as ferramentas da simulação Monte Carlo, ela já dá isso de maneira gráfica e fica muito fácil de você entender e dispor para quem quer que seja. Tranquilo? Então, é importante utilizar alguma simulação de variáveis. A simulação Monte Carlo está aqui colocada, mas qualquer tipo de análise, de desenho de cenários que você fizer, por exemplo, numa planilha Excel, já é um avanço no que diz respeito à condução do seu negócio. Bons estudos, até a próxima!